A história começa num momento de tensão, com todos se preparando para ver o que vai emergir do portal. Quando olham, ficam surpresos ao ver quem saiu. Um cavaleiro meca que sai voando pelo vácuo do espaço enquanto oblitera vários soldados inimigos. Na sequência, ele explode a cabine de comando de uma das naves e, ao ver todas elas lhe focando, ele usa uma de suas habilidades que simplesmente varre o campo de batalha. Toda essa destruição deixa o nosso protagonista animado porque ele é superior a todos os outros. Nisso, sua colega pergunta se está indo tudo bem, o que Liam confirma agradecendo a garota pela sua habilidade com os cálculos de portais, pois por causa dela conseguiu aparecer numa posição tão favorável. Agora que sabem que está tudo funcionando como deveria, ela dá a ordem para os cavaleiros se prepararem pro salto também. Mas Christiana quer aparecer o mais perto possível de Liam e decide que vai tentar, mesmo sabendo da instabilidade que está ocorrendo com o portal naquela área, porque precisa proteger seu mestre. Então parte em disparada rumo ao portal que manda ela pro outro lado da galáxia, e assim que surge já começa a enfrentar vários soldados. Nisso, seu amigo lhe manda não fazer corpo mole, senão ele vai destruir todos sozinho. Nesse momento, todas as suas naves disparam contra os inimigos, os devastando. Então surge o holograma de uma garota perguntando o que ele achou das naves e sugere que ele compre mais umas 200, o que ele acaba concordando para ela parar de insistir. Agora que está livre, decide ir até o outro lado, onde enfrenta várias naves, se gabando por não haver ninguém mais forte que ele. Então começa a disparar contra cada nave, destruindo cada uma, e ri disso, gostando dessa sensação. Porque essa é sua vingança pela sua vida passada, onde ele era apenas um CLT que trabalhava sem parar, quase não tendo tempo de viver. Mas quando chegava, pelo menos se sentia bem ao ver sua família. Certo dia, sua esposa lhe contou que sua filha viu uns cachorros na rua e ficou com vontade de ter um, e apesar de ser contra ele, acabou comprando um para ela porque se lembrou que quando era mais novo também tinha um que amava. E como essa é uma ocasião especial, decidiu ficar em casa naquele dia. Porém, no dia seguinte voltou à velha rotina de ser humilhado pelo chefe, lhe cobrando resultados impossíveis enquanto sai da empresa para ir num clube toda quinta, deixando todos os funcionários cheios de serviço. Apesar disso, o rapaz pensava que suportar tudo aquilo valia a pena porque ele tem uma família que ama. Certo dia, ele recebeu uma mensagem e seu amigo que quer mostrar um novo action figure de robô que comprou e marca um lugar para se encontrarem. Mas ele acaba se perdendo e vai parar numa rua onde ele viu sua mulher conversando com outro cara na rua, o que fez sua mente fervilhar sem acreditar no que estava vendo, porque nesse horário ela deveria estar com sua filha no clube de esporte. Assim, quando chega em casa, ele questiona a ela como foi no clube e, sem hesitar, a mulher conta sobre os movimentos que sua filha aprendeu com a espada. Após isso tudo sobre o dia dela, o rapaz decide acreditar que o que viu foi apenas fruto de sua imaginação. Alguns dias depois, ele volta ao lugar e olha, percebendo que realmente deve ter imaginado coisas. Mas então percebe sua mulher e sua filha por lá e se esconde, ouvindo sua filha chamar outro homem de pai. Por mais óbvio que possa ser o que está acontecendo, ele ainda prefere não acreditar e pensar que deve haver uma explicação. Então, no trabalho, seu chefe reclama com ele por seu computador estar demorando para iniciar. O homem explica que precisa deixar a máquina suspensa quando faz um intervalo, então o chefe resolve o problema mandando o rapaz não tirar mais intervalos. Nisso, ele acaba recebendo um telefonema de sua esposa relatando sobre um acidente ocorrido com sua filha, o que faz ele ir correndo pro hospital. Lá, o médico avisa que a garota vai precisar de uma transfusão de sangue, por isso questiona os tipos deles. A mãe diz ser tipo O, já o pai diz ser tipo AB. Então o médico chama só a mãe, deixando para trás o pai, que olha para uma tabela sem acreditar no que está acontecendo. Então, quando chegam em casa, ele pergunta à esposa o que está acontecendo e se por acaso a garota não seria sua filha. Vendo-se contra a parede, ela revela que ela não é, e ele na verdade nunca fez parte daquela família, porque enquanto ele dedica toda a sua vida ao trabalho, nunca tem tempo de ficar com elas. Além disso, quando se casaram, ele lhe prometeu uma vida de rainha e até hoje mal conseguiu guardar algum dinheiro. Nisso, eles acabam discutindo muito e a mulher decide ir embora com a garota. Mas o pai avisa que não vai deixar porque ela é sua filha também e lhe ama. Mas a garota diz preferir seu outro pai e assim ambas vão embora, deixando o homem destruído. No dia seguinte, no trabalho, o rapaz é chamado por seu chefe, que questiona sobre uma transferência de 50 milhões feita no computador dele. O funcionário, porém,
Não entende como isso pode ser possível, então lembra que quando foi atender ao telefone naquela vez deixou seu computador aberto e alguém pode ter lhe sabotado. Isso fez com que ele fosse despedido imediatamente e sua mulher usou essa acusação de fraude para pedir um divórcio, conseguindo também uma boa pensão para sua filha. Já o pobre rapaz teve que trabalhar onde pôde para tentar sobreviver, pois conseguiu fazer um acordo para não ser processado e preso. Para isso ele apenas deve pagar à empresa o valor que foi transferido para uma conta aleatória naquele dia. Mas mesmo se esforçando tanto, ele sabe que não existe chance de conseguir pagar toda essa quantia, só que precisa fazer isso porque ainda acredita que essa fase vai passar e ele vai conseguir obter a guarda compartilhada de sua filha. Porém ele logo começa a ficar muito doente. O tempo se passa e cada dia mais sua doença piora, e já que é muito pobre não tem um centavo para bancar tratamento ou remédios. Nisso ele recebe uma mensagem de seu amigo falando sobre um novo filme de mechas que vai estrear e quer assistir junto com ele. Essa mensagem faz o rapaz chorar sem acreditar no ponto onde sua vida chegou. Então mais um tempo se passa e agora o rapaz já está aceitando seu fim sem nunca ter conseguido conquistar nada nessa vida, e logo reflete que em certos povos dizem que seu animal de estimação vem buscar o antigo dono. Por isso se pergunta se seu antigo cachorrinho vai vir buscá-lo. Mas só o que aparece é uma luz que revela que quem fez a transferência em seu computador foi seu próprio chefe. Além disso, nesse momento sua esposa está jantando com ele enquanto ri do que ela fez o chefe dele fazer. O ricaço ainda não consegue acreditar no quanto ela foi maquiavélica, mas ela diz que ele mereceu isso e além disso decidiu fazer a filha com outro homem para ter genes melhores do que os de um fracassado. Isso deixa o rapaz cheio de raiva, desejando poder mudar algo. Nisso surge um ser mágico revelando estar ali para lhe ajudar e conta ter escolhido justamente ele porque ele é um rapaz de bom coração. Mas o homem doente não acha que isso seja grande coisa, visto onde chegou sendo bom, por isso avisa que irá ser o pior dos piores caso tenha outra chance. E parece que esse é seu dia de sorte porque o homem está ali justamente para lhe oferecer a oportunidade de renascer em outro mundo e mostra ao rapaz as diversas opções. Ele olha fascinado e acaba escolhendo a realidade futurista porque sempre falava sobre isso com seu melhor amigo, então é mandado para lá. Assim que abre os olhos percebe estar no corpo de um pequeno nobre chamado Liam em um sistema estelar totalmente diferente e dessa vez está decidido a aproveitar sua segunda vida ao máximo sem se importar com os outros. Desse modo irá governar seu povo com punho de ferro e ser um grande vilão. Quando volta para casa todos estão comemorando seu aniversário de 5 anos e por essa ser uma data muito importante na vida do garoto sua mãe decide lhe dar um presente muito especial. O pequenino fica impressionado com o tamanho da embalagem, mas quando abre fica decepcionado ao ver apenas um pequeno controle que ele não entende para que serve. Sua mãe então explica que essa é uma ferramenta de seleção para que ele encomende sua primeira empregada robô que ele pode personalizar da forma que quiser. Assim que o rapaz abre a tela de seleção vai passando por cada parte e se impressiona ao ver que ele também pode escolher e personalizar as partes íntimas, o que acha muito impróprio. Mas sua mãe explica que é necessário escolher logo para que ele não se arrependa depois caso a inteligência artificial venha de qualquer jeito, porém ele continua não achando certo. Nisso seu pai chega avisando que isso é mais do que certo e o rapaz vai gostar muito, além disso diz também ter trazido um presente para ele, afinal não deixaria essa data passar em branco. Então chama o mordomo que traz um contrato enquanto o pai explica que irá passar para o seu filho todos os seus títulos e fortuna em troca de uma pequena pensão para que eles possam se manter em outro planeta. Liam inicialmente fica surpreso com isso, mas acaba assinando e logo seus pais vão embora deixando seu filho com o mordomo e aquele castelo. E avisam que a partir de agora a empregada robô que ele encomendou cuidará dele. Isso deixa Liam feliz vendo que mal chegou naquele mundo e já tem tudo o que não conseguiu conquistar em sua vida anterior, por isso já se sente preparado para ser um senhor maligno que explora seu povo. Por isso agradece ao guia, pois sem a ajuda dele ele jamais teria conseguido essa oportunidade. Mas ele nem imagina que na realidade o guia gostou do sofrimento dele e decide que agora é hora de se divertir com o outro casal. Lá o homem pede a ela para demonstrar um pouco de pena do ex-marido. Mas isso a faz rir porque sabe que ele também não sente pena nenhuma, só que ele deseja ao menos fingir que se importa para não pesar tanto em sua consciência.
No entanto, a mulher fala que se ele vai sentir pena de alguém, esse alguém tem que ser ela, afinal perdeu anos de sua vida ao lado dele e não quer lembrar disso, por isso deseja tratar logo do futuro que terão juntos. Nesse momento a polícia chega para prender o homem, informando terem descoberto que ele andou desviando dinheiro da empresa e logo o levam preso, deixando a mulher desesperada porque agora não sabe como vai fazer para criar sua filha. E agora que o único homem que a amou foi embora e o outro está preso, ela não tem mais nenhuma chance de ser feliz nessa vida, o que deixa o guia muito alegre com todo aquele sofrimento. Agora que já deu um jeito naquele casal, o guia decide ir observar a alma do rapaz nesse novo mundo para onde lhe mandou, já sabendo que ele não terá uma vida feliz. Mas quando perceber, já será tarde demais e logo irá sofrer e odiar o guia. Esses sentimentos negativos direcionados a eles são o que alimentam o homem, e como a expectativa de vida no outro mundo é muito maior, ele poderá se nutrir por muitos anos. Nisso um pequeno cachorrinho surge e, vendo a situação de seu antigo dono, decide entrar no portal também. Enquanto isso, uma grande batalha está sendo travada em outro sistema solar, causada por um grupo de piratas espaciais. E logo começam a ser repelidos quando a cavaleira princesa de Lieb surge. Cristiana Aleta Rosibreia, a primeira princesa daquele reino sagrado. Com seus ataques velozes ela avança por entre as tropas, destruindo vários cavaleiros e naves, deixando os piratas muito assustados. Isso os faz partirem daquele local, mas a princesa manda suas tropas continuarem atacando para eles aprenderem a nunca mais mexerem com seu reino. Enquanto isso, Liam recebe sua encomenda. Uma empregada robô com todas as especificações que ele sempre sonhou e agora está animado para vê-la funcionando, só que não entende o porquê dela ter vindo numa embalagem de boneca. Nisso seu mordomo explica que aquilo é um campo de proteção que mantém a robô dormindo até ser despertada pelo mestre, e para fazer isso basta usar sua biometria. Então Liam toca na caixa, a fazendo-se desfazer, liberando assim a garota, que logo se apresenta contando se chamar a Magi. O mordomo explica que a partir de hoje ela irá servir ao mestre, mas logo entra em choque ao ver o pequeno mestre apalpando a robô. Já Liam diz apenas estar avaliando o material para ver se veio como ele encomendou. Nisso o mordomo explica que ele não deve fazer isso na frente dos outros, então ele leva a Magi para a sala de jogos para fazer uma avaliação minuciosa do material. Naquela noite, enquanto recebe uma massagem, Liam pergunta se a Magi toma banho e ela explica que precisa fazer uma limpeza de 2 horas durante a semana, então o pequeno mestre a convida para um banho da próxima vez. Seu mordomo fica incrédulo ao ver o quanto o rapaz está relaxado, visto que antes ele parecia tão agitado, o que o faz questionar sobre o que teria acontecido na sala de jogos. Mas Liam lhe manda relaxar porque, embora tenha um corpo novo, sua mente é de uma pessoa de 36 anos. Porém isso não deixa o mordomo mais calmo, porque naquele mundo as pessoas só atingem a maior idade aos 100 anos e costumam viver até os 600. Além disso, o homem pede para ele não ficar tão à vontade com sua empregada robô, porque caso o Império veja isso, encararão com maus olhos. Essa raiva de inteligências artificiais ocorre porque há algum tempo elas se revoltaram contra a humanidade, criando uma grande guerra que durou anos. Naquele momento sombrio, um grupo destemido de pessoas lutou contra as máquinas, conseguindo vencer, e assim deram origem ao que hoje é conhecido como Império. Por esse motivo, ninguém da nobreza gosta de ter uma inteligência artificial por perto. Isso deixa Liam curioso para saber o porquê de sua mãe ter lhe dado uma, já que o pessoal odeia essas coisas. Seu mordomo prefere não contar. Mas Liam ordena porque agora ele é o novo senhor daquelas terras. Se vendo sem saída, o mordomo conta que os pais dele o abandonaram e fugiram para bem longe, deixando Liam com as dívidas da família, que são enormes. Liam não entende como isso pode ser possível, então o homem segue explicando que no passado o tataravô de Liam foi um conde poderoso e sábio que trouxe muita riqueza e prosperidade para o seu povo. No entanto, não conseguiu transmitir essa sabedoria para o seu filho, que acabou arruinando o império, e esse processo foi continuado pelo pai de Liam. Agora, com tantas dívidas, seus credores têm o direito de explorar os planetas periféricos daquele sistema solar. Mas isso reduziu muito a área em que eles podem explorar, o que diminuiu muito a arrecadação de impostos. Tal coisa torna impossível o pagamento das dívidas e arruína completamente o plano de Liam de ser um governante cruel com seu povo. Em outro lugar, um grupo conversa sobre o fato do novo conde ter apenas 5 anos e pensam que ele pode querer cobrar novos impostos, o que deixa um deles revoltado.
Mas a mulher lhe acalma avisando que as paredes podem ter ouvidos e tudo o que podem fazer nesse momento é rezar para que o novo senhor seja um homem gentil. Liam observa o horizonte tentando entender por que tudo isso caiu no colo dele assim do nada, sendo que já estava assim há 2 gerações, e logo a ficha cai. Ele foi gerado unicamente com o intuito de seus pais de deixarem tudo para ele o mais cedo possível, e logo compreende que mal chegou naquele mundo e já foi usado. Assim como em sua vida passada, onde foi deixado para trás como um trapo sujo. Ele comenta sobre isso com sua empregada, comentando sobre o fato dela também não ser desejada naquele mundo, por isso pede a ela para que se junte a ele. E promete que irá se arrastar para sair daquela situação conseguindo dinheiro e poder, por isso quer que a garota fique ao seu lado nessa jornada. Mas ela nega seu pedido e explica que desde que foi iniciada pela primeira vez seu objetivo tem sido servir ao seu mestre, por isso tal pedido nem precisa ser feito porque ela vai continuar ao seu lado sempre. Além disso, não se sente desprezada naquele mundo porque o próprio mestre já disse que precisa dela. Essas palavras deixam Liam muito feliz e decide dar à garota as 3 leis da robótica criadas por Isaac Asimov, desse modo ela será mais aceita pela sociedade. Mas desiste no último momento, se lembrando do quanto a humanidade foi ruim para ele em sua vida passada, então decide fazer uma pequena modificação nessas leis para beneficiar somente a ele. Então diz a garota suas leis, sendo elas as de que ela jamais deve machucar seu mestre ou permitir que ele sofra algum mal. Ela também deve obedecer a todas as suas ordens, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. E por fim ela deve proteger sua própria existência desde que isso não entre em conflito com as leis anteriores. Após isso ele pede a ela ajuda para revitalizar o império e ela revela que pode ajudar com seus conhecimentos administrativos. No entanto, Liam revela não saber nada sobre o assunto. Então a mulher sugere que ele use a cápsula de aprendizagem, que pode colocar 10 anos de conhecimento sobre o assunto em sua mente dentro de 6 meses, além de fortalecer seu corpo. E enquanto ele estiver lá ela pode gerenciar o império, só que isso deixa o mordomo em choque porque isso pode ocasionar outra guerra caso ela se volte contra a raça humana. Mas Liam conta que isso não vai acontecer porque ele está dando a ordem para ela não fazer isso e ela tem que seguir de acordo com as diretrizes que ela aprendeu agora há pouco. Além disso, a empregada explica que não é contra a lei ela assumir esse cargo temporariamente, visto que seu mestre ainda não possui o conhecimento necessário, então eles se dirigem até a cápsula de conhecimento. Antes de entrar na máquina, ele questiona a garota se por acaso ela teria emoções humanas, o que ela não sabe responder. Mas revela que quando ele lhe pediu para se juntarem, algo ocorreu sobrecarregando sua memória cache. Liam compreende, então entra na máquina e começa sua jornada de aprendizagem. Enquanto isso, na Terra, uma mulher faz um pedido de um macarrão com vegetais muito delicioso. Mas quando ela vai provar, seu hashi quebra, a deixando infeliz, e esse sentimento alimenta o guia. Então algum tempo se passa e finalmente Liam emerge de sua cápsula, notando uma certa diferença em seu corpo e sua mente, por isso questiona a magia sobre quanto tempo permaneceu dormindo e ela logo lhe informa terem sido 2 anos. Apesar disso, Liam não sente que o tempo passou, só que isso já era esperado, afinal dentro da cápsula sua noção de tempo é diminuída. Além disso, dessa vez a cápsula também inseriu em sua mente conhecimentos de combate e aumentou sua aptidão física, então será necessário algum tempo para o rapaz se habituar. Após isso ela exibiu nas telas o status econômico do reino, que em geral deu uma melhorada enquanto ela permaneceu tomando conta, e ao ver isso Liam sente que é hora de inspecionar seus domínios. Nisso a magia lhe leva até o espaço-porto, onde Liam fica muito impressionado enquanto ela explica que aquela base no céu é uma doca espacial onde naves de guerra podem fazer seus reparos. Então mostra as armaduras chamadas de Mohaves. Cavaleiros em forma de máquina que ajudam no combate e a manter a segurança do reino. Porém, como não possuem muitos recursos financeiros, não conseguem mantê-las adequadamente. Mas isso não importa para Liam porque ele está diante de algo que sempre gostou e deseja poder pilotar então a magia faz os preparativos, o colocando dentro de uma das unidades. E explica que a armadura imita alguns movimentos e sente o fluxo de magia, por isso ele só precisa pensar no que quer que ela faça. Assim ele faz a armadura se mexer, ficando muito impressionado, e questiona a garota sobre a existência de armas, o que ela nega porque isso seria muito perigoso para ele, então tratou de tirar todas da máquina. Mesmo assim Liam permanece com o desejo de lutar usando aquilo, então sua empregada providencia uma batalha com o capitão do exército.
Ambos se preparam e logo Liam parte para cima desferindo um golpe que acerta o capitão, o fazendo ir ao chão implorando por piedade. Mas isso deixa Liam irritado, percebendo que é tudo encenação, e manda o rapaz lutar de verdade. Nisso ele avança novamente e dessa vez acaba sendo derrotado com imensa facilidade. Então a Magi finaliza o combate para a frustração de Liam, que não entende o motivo. Ela explica que a armadura traduz os movimentos que o piloto pensa através da magia, proporcionando uma resposta eficiente, e como Liam não possui muita experiência, não consegue fazer isso. Após o combate ele pede ao seu mordomo para que lhe arranje um mestre para que ele se torne bom no combate. E se recorda que em sua vida passada foi oprimido pelos mais fortes, mas dessa vez ele se tornará o mais forte de todos para fazer o que quiser. Assim é chamado até o castelo um homem conhecido como Yasushi, o mestre espadachim do Caminho da Luz, que aceitou treinar Liam, e ao vê-lo Liam fica feliz porque chamou o melhor dos melhores para esse serviço. Só que quando diz isso o cara começa a filosofar sobre o estado de ser o melhor ser na verdade uma eterna busca por melhora, porque é impossível ser o melhor. A magia acaba ficando com um pé atrás, achando o rapaz muito esquisito. Mas Liam acha que esse tipo bem largadão e com cara de fracassado são os que melhor lutam. Mesmo assim a Magi pede ao seu mestre para não confiar totalmente, então Liam propõe que Yasushi faça uma demonstração de sua habilidade. Nisso o homem se prepara para demonstrar uma de suas técnicas secretas que jamais deveriam ser mostradas para outra pessoa, e ao ouvir isso Liam pede à Magi para que registre tudo. Em seguida o homem respira fundo e com um simples movimento todos os objetos em volta caem cortados. Apesar de ter executado aquele corte, a Magi não conseguiu registrar ele sacando a espada, e Liam entende que ele deve ter sido tão rápido que nem mesmo sua empregada conseguiu captar, por isso pede para que o homem lhe ensine e ele aceita. Naquela noite o homem volta feliz, surpreso por seu truque ter dado certo, já que a única coisa que fez foi cortar as toras antes de fazer a demonstração. E já que funcionou agora terá comida e bebida de graça por um bom tempo. Enquanto isso no espaço a princesa vai ao encontro do pirata que estavam perseguindo no outro dia e avisa a ele que caso tente algo será aniquilado pela sua armada que veio lhe fazer uma escolta. Porém isso não preocupa o homem porque o plano dele já está em ação e logo soa um alarme mostrando que o planeta da garota está sendo invadida. O que a deixa incrédula sem entender como eles conseguiram passar pelas tropas da Federação. Mas o pirata revela que mesmo na Federação tem gente que não suporta a garota. Assim, com algum dinheiro foi fácil persuadi-los e agora até mesmo sua escolta está apontando os canhões para ela, então terá que obedecer se não quiser que algo pior aconteça. Já no planeta de Liam ele segue treinando todos os dias os movimentos que seu mestre ensina e após um dia de treinamento ele pega sua espada e tenta replicar o golpe especial do homem. No entanto, mesmo já estando treinando há 3 anos ainda não consegue fazer isso e não entende o motivo. Naquela noite o mestre acha muito engraçado o fato do pequeno rapaz acreditar fielmente numa técnica inventada sem questionar nada, enquanto tudo o que ele faz é ensinar o básico enquanto ganha dinheiro. Nisso Liam aparece no quarto pedindo para que Yasushi lhe ensine a técnica do raio de luz. Mas o homem lhe lembra ter avisado que mostraria somente uma vez e ele deveria aprender somente de ver uma vez. Por isso, caso ele não esteja satisfeito com o treino, o mestre irá embora. Mas Liam pede desculpas e vai embora. Assim que sai, Yasushi fica mais calmo, comentando não ter como ensinar algo que nem mesmo ele consegue fazer. Então Liam volta oferecendo um aumento de salário pro rapaz como pedido de desculpas e o mestre aceita pensando em encher a cara no dia seguinte, por isso dá uma folga ao homem. Já no espaço o pirata leva a garota capturada para ver a armada disparando contra o planeta, causando muita destruição. Após o treino Liam fica pensativo sobre quando vai aprender a tal técnica, então para lhe fazer esquecer um pouco isso a Magi mostra o resultado econômico do mês. O gráfico mostra um bom crescimento, mas tem algumas áreas que não cresceram como o esperado considerando o investimento que foi feito, por isso Liam manda chamar o responsável pela área. Nisso o homem aparece e quando é indagado sobre os gastos ele tenta dizer ter tido outras despesas. Mas Liam já percebeu que ele está mentindo e na verdade esteve desviando dinheiro esse tempo todo. Coisa que ele logo percebeu porque passou a vida toda analisando recibos, então é fácil notar as inconsistências. Porém pensa que pode lhe ser útil aprender com aquele homem, afinal ele pretende ser um imperador do mal. Então a Magi revela ter havido também um incidente onde um grande desvio de dinheiro ocasionou num acidente.
Porém o homem informa não ter sido culpa dele e sim de seu subordinado. Por causa disso o rapaz foi eliminado rapidamente. Mas a Magi segue dizendo que o dinheiro nunca foi encontrado e não há mais informações sobre o caso. Tudo isso se parece muito com o que Liam passou na Terra e logo compreende que o rapaz deve ter roubado o dinheiro e colocado a culpa no seu funcionário. Nisso o homem acusa a Magi de estar mentindo e avisa ao mestre para não acreditar numa robô, afinal eles quase deram fim aos humanos. Porém Liam não dá ouvidos ao homem e só pergunta se ele está se divertindo vivendo após ter acabado com seu subordinado. Ao ver o que está para acontecer, o homem tenta argumentar apenas ter feito o necessário para que tudo continue funcionando, mas logo acaba tendo o mesmo destino de seu funcionário. Porque Liam não vai tolerar que ninguém além dele oprima seu povo. Por isso pede a Magi para fazer uma investigação detalhada sobre todos os corruptos para que ele lhes dê o mesmo fim. Mas sua empregada lhe manda soltar aquela espada e enquanto a tira de suas mãos explica ao rapaz que se ele acabasse com todos os corruptos criaria um grande caos no governo. Então dá a ideia de substituir todos por outras IAs assim como ela, pois mesmo que essas não sejam tão avançadas quanto ela, ainda desempenharão bem seu trabalho sem serem corrompidas pelo dinheiro. Liam concorda com a ideia e a manda fazer isso mesmo sabendo que isso pode prejudicar sua reputação no governo. Já no pequeno bar o pessoal comenta sobre os funcionários corruptos que o Lorde deles eliminou e sobre as novas escolas que tem construído movimentando a economia do lugar, o que acham bom. Então certo dia Liam decide voltar ao Cavaleiro para ter uma revanche com o capitão e testar suas habilidades com a espada depois de tanto treino. Mas seu mestre surge explicando que qualquer um lutaria bem numa unidade daquelas, por isso caso ele queira realmente se testar deve usar um modelo mais antigo e com baixas capacidades. Então o capitão sugere o modelo usado pelo senhor de 3 gerações passadas. Alguns dias antes Yasushi está buscando o que possa usar para distrair Liam porque precisa continuar mentindo pro garoto porque caso ele desista do treino vai perder sua galinha dos ovos de ouro. Nisso ele acaba encontrando um cavaleiro móvel muito antigo e destruído e decide que isso vai servir pro seu plano. Enquanto isso um reper pede um lanche cheio de coisas todo feliz, mas quando vai provar percebe que não era o que ele esperava e essa frustração alimenta o guia. Já no outro mundo o mordomo demonstra sua felicidade em saber que a unidade à vida está sendo consertada para Liam, mas não acha muito boa a ideia porque existem cavaleiros móveis mais tecnológicos. Mas Liam não liga porque essa foi uma ordem de seu mestre e para se tornar um bom guerreiro deve usar a unidade mais difícil. Nisso seu mordomo questiona o motivo do treino com a espada, coisa que Liam explica ser um treino dado por seu mestre para assim alcançar a técnica do corte de luz que o homem demonstrou. Mais tarde a Magi vai até a unidade refletindo se Yasushi é mesmo quem diz ser porque ainda acha se tratar de um charlatão. Mas independente disso vai se esforçar para colocar a máquina de pé porque essa foi uma ordem de seu mestre. No dia seguinte uma engenheira chamada Nia Skalin chega na cidade para consertar o cavaleiro móvel de Liam. Mas assim que vê a Magi fica muito animada porque nunca viu uma inteligência artificial tão luxuosa e logo decide avaliar todo o material notando que Liam deve ter passado muito tempo escolhendo cada detalhe. Depois disso vão até o hangar onde ele mostra a unidade à vida. Ao ver aquilo ela fica impressionada e avisa que o conserto custará muito caro porque as peças que essa máquina usa não são mais fabricadas. Mas Liam não liga desde que tudo fique perfeito, além disso pede a ela para acrescentar um punho-foguete. Porém ela não gosta nada dessa ideia porque não tem como dar certo. Nisso Yasushi aparece no local e assim que seus olhos veem a garota ele logo se apaixona e tenta convidar ela para sair. Só que não adianta porque ela não dá a mínima para ele, só prestando atenção na discussão com Liam sobre o punho-foguete. Isso deixa o mestre furioso vendo que seu amor só está prestando atenção em outro homem, por isso decide que vai se vingar de Liam. Então no treino mais tarde começa a jogar várias bolas nele dizendo ser para melhorar seus sentidos, pois todo guerreiro precisa aprender a batalhar mesmo nas piores condições. Enquanto isso o líder da armada pirata pega sua prisioneira e a leva até o cientista louco onde ele vai começar a fazer experimentos assim como fez com as outras para o divertimento de seu líder. Já num pequeno estabelecimento o homem aparece e todos ficam felizes em vê-lo, afinal já faz um tempo que o rapaz não aparece e ele conta ser por causa do monte de trabalho que tem feito. Coisa que considera boa vendo que o reino está melhorando e esperam que as coisas continuem assim.
No dia seguinte a unidade Avid finalmente fica pronta e Liam logo vai testar. Lanias explica como as coisas funcionam e a máquina escaneia o corpo de Liam, o que faz com que ele seja o único que pode pilotar aquela unidade. Nisso ele dá a partida, mas acaba caindo porque os controles são diferentes das unidades normais. Mas isso não é um problema porque como ele treinou muito não demora a pegar o jeito e em poucos momentos já sai andando por aí. Nesse momento Nias explica que o segredo para pilotar esse tipo de unidade é visualizar claramente em sua mente o que deseja fazer, só que enquanto diz isso acaba chegando mais perto do que devia. E a mente de Liam começa a pensar coisas indecentes que o robô rapidamente reflete, deixando Nias em choque e o pessoal lá embaixo também se perguntando o que Liam estaria fazendo com a tenente lá dentro. Já o mordomo fica feliz que Liam esteja interessado em garotas porque até o momento havia achado que ele só gostava de robôs de inteligência artificial. Dias depois ele segue treinando, mas já está muito frustrado por não conseguir executar a técnica secreta de seu mestre. Nisso a Magi menciona achar que Yasushi talvez não seja alguém de muita credibilidade para ser um professor. Só que Liam entende errado e acha não estar dando credibilidade suficiente ao seu mestre, por isso a partir de agora decide confiar totalmente no que o homem diz. Então passou os anos seguintes treinando aquela técnica incessantemente até que em certo dia chamou seu mestre para observar sua evolução. E com um simples movimento de sua espada cortou ao meio um tronco de árvore, deixando o mestre completamente espantado porque nunca imaginou que isso seria possível. Liam lhe observa questionando se saiu bem. Yasushi faz uma cara séria deixando Liam apreensivo, então diz que o rapaz foi bem. Mas não deve se achar só porque conseguiu executar a técnica, além disso deve permanecer treinando todos os dias para se aprimorar. Depois vai embora assustado achando que Liam não é normal. Dias depois é chegada a notícia de que piratas estão atacando um de seus planetas e apesar do exército estar aguentando não poderão segurar por muito tempo. Liam decide ir até lá seguindo o plano de chegada já traçado por Amagi para surpreender os piratas. Quando chega lá já começa a causar grande destruição e até consegue eliminar unidades que vinham por trás dele. Tal coisa só foi possível graças ao treinamento de seu mestre que lhe permite enxergar aquilo que seus olhos não podem ver. Nisso o combate continua com ele devastando todos os inimigos com seu canhão laser. Ao ver seus números diminuindo os piratas decidem fugir. Mas Liam não vai permitir que isso aconteça, então usa a técnica do corte de luz partindo ao meio várias unidades deixando todos surpresos. Para finalizar ele decide usar seu soco-foguete, mas ao contrário do que esperava realmente surge um foguete na forma de um punho que causa grande destruição. Nisso ele começa a brigar com sua engenheira porque não era isso que ele queria. Nesse momento surge a Magi se desculpando com Liam porque não conseguiram capturar todos os piratas e Liam só destruiu cerca de 30% das unidades inimigas. Mas Liam acha que o resultado foi muito bom e agradece sua amiga. Quando o capitão dos piratas descobre que um de seus batalhões fugiu do combate, fica extremamente furioso e decide que vai destruí-los para dar um exemplo para os outros. Por isso avisa a princesa que continuarão com os experimentos quando ele voltar. Já Liam chega em seu planeta feliz pela vitória enquanto a Magi conta terem capturado várias naves piratas e de acordo com sua lei quando capturam um inimigo podem ficar com tudo o que ele tiver. E dentro dessas naves há uma grande carga de metais preciosos que podem ser usados para diversas finalidades. Porém Liam fica decepcionado porque esperava haver muito ouro. Seu mordomo então informa haver um pouco de ouro também, porém ele não vale tanto quanto os outros metais preciosos. Mas Liam não liga e manda transformarem aquele ouro em moedas para encher seu quarto, quanto aos metais permite que transformem em armamentos. Já a Magi aproveita o momento para informar haver um problema quanto à mobilização das tropas, pois mesmo havendo à disposição 10.000 naves de batalha, apenas 30% permanecem operacionais. E sabendo disso os piratas começaram a vê-los como nobres empobrecidos, por isso decidiram atacar. Mas não esperavam que Liam aparecesse com um mecha super poderoso. Saber disso deixa Liam pensativo vendo que 70% de suas naves não passam de sucata. A Magi dá a ideia de se desfazerem das naves ruins e vender seus materiais junto com os metais preciosos que conseguiram. Dessa forma podem comprar naves mais atuais usadas. Apesar de Liam gostar muito dessa ideia, seu mordomo é totalmente contra porque uma redução nos números do exército será uma demonstração de fraqueza e comprar naves usadas pode deixar o rapaz com má reputação.
Porém Lian não liga para o que vão dizer dele e não se importa com isso porque foi com esse tipo de pensamento que seus pais contraíram muitas dívidas. Em outro lugar Nias apresenta a mais nova criação de sua fábrica. Uma nave moderna cheia de aparatos tecnológicos que a tornam um monstro no campo de batalha, o que deixa todos impressionados com sua eficiência. Já sua concorrente apresenta outra nave igualmente poderosa, mas com o detalhe de ser extremamente elegante e focada em deixar todos confortáveis enquanto destroem as naves inimigas. Isso deixa todos impressionados e após uma votação eles escolhem comprar a segunda nave, o que deixa Nias enfurecida porque a dela é claramente superior em termos de poder de ataque e defesa. Mas sua concorrente explica que foi por isso que ela perdeu porque não basta ter um poder imenso quando não se tem estilo e conforto e além do mais os soldados podem trabalhar melhor se estiverem confortáveis. Por isso ela ganhou e se gaba disso. Nias avisa para a garota não se achar tanto porque sabe que a nave dela não é tão boa e sabe que a sua venceria facilmente a dela. Mas a mulher avisa que nunca saberão disso porque ninguém vai querer comprar a nave dela assim não chegarão a se enfrentar no campo de batalha. E saber disso deixa Nias muito frustrada porque sabe que é verdade. As pessoas preferem comprar aquilo que lhes agrada os olhos e não sabe quem seria excêntrico o suficiente para comprar sua nave. Nisso ela se lembra de Lian e acaba tendo a ideia de ir falar com ele. Enquanto isso um homem está numa fase muito importante de seu jogo sendo essa a primeira vez que chega lá. Mas no último momento seu gato desliga o computador deixando o homem muito frustrado. Essa frustração alimenta o guia que gosta da sensação das pequenas frustrações, mas também necessita de grandes frustrações por isso decide ir ver Lian esperando que ele já esteja desesperado com as dívidas. Mas quando chega lá fica em choque ao ver que a cidade tão decadente está agora muito mais desenvolvida e não entende como isso aconteceu. E decide procurar o espadachim fajuto que enviou para treinar Lian. No bar o espadachim se queixa de Lian porque o garoto aprende e segue tudo o que ele fala mesmo sendo apenas um instrutor fajuto e até conseguiu aprender uma técnica impossível que era só um truque de mágica. O guia então vai conferir e fica surpreso com o que vê Lian fazer. Lian pergunta a Magi se sua técnica já está como a de seu mestre, o que a Magi não sabe responder porque só consegue medir até certo ponto e não tem dados o suficiente do mestre. Mas acredita ser igual, no entanto Lian discorda porque imagina que Azuchi tenha baixado o nível para Lian aprender. E por acreditar que o homem é muito mais forte ele segue treinando todos os dias. Pois não pode se dar ao luxo de relaxar já que teve a chance de ter uma segunda vida. E embora tenha achado que seria uma vida igualmente horrível quando chegou por ter sido abandonado cheio de dívidas ele conseguiu dar a volta por cima por isso é muito grato ao guia. Só que toda essa gratidão causa muita dor no guia que precisa urgentemente de emoções negativas para se recompor e faz isso cheirando o espadachim. Então sem saber como o rapaz pode estar se dando tão bem ele chega à conclusão de que essa pode ser apenas uma pequena ascensão antes da queda e quando isso acontecer irá saborear ótimas emoções negativas. Já no castelo a Magi informa haver uma oferta de naves de batalha de outro império que vão ser vendidas porque os donos vão comprar naves novas. Porém só vão vender se Lian aceitar também os soldados mais idosos que estão na reserva há muito tempo. O rapaz reflete sobre o assunto vendo que estão querendo se livrar dos soldados que não querem. Mas já que precisa de naves atuais decide fechar a compra. Porém o guia ouve isso e decide garantir que os soldados que irão sejam do tipo que não toleram ordens de um tirano assim criarão uma rebelião para destronar Lian. No dia seguinte Azuchi acorda já recebendo uma visita inesperada da Tenente Nias que veio lhe fazer algumas perguntas. Ela deseja saber mais sobre Lian antes de tentar lhe vender seus equipamentos. Ambos seguem conversando enquanto ela faz perguntas sobre Lian. Mas o espadachim pensa que ela está dando em cima dele já que ela não mencionou o nome de Lian. Nisso ela questiona quais seriam os hobbies dele e por pensar que ela quer saber sobre ele mesmo Azuchi revela gostar de mulheres de saia curta e blusa chamativa. Mas acha que deve ter falado demais porém a mulher ainda pergunta se deve usar meia calça também o que ele confirma. Mais tarde ela vai falar com Lian sobre suas naves, mas o conde revela já ter comprado várias que o império estava se desfazendo por isso manda a garota ir vender suas naves para o exército imperial. Mas ela não pode fazer isso porque eles já rejeitaram suas naves por isso precisa vender o que puder para Lian para não perder o investimento. E ao ver que Lian não tem interesse ela decide seguir as dicas de Azuchi e apela para os seus dotes físicos.
Mas acaba não funcionando tão bem porque Liam não se interessa por ela e na verdade isso lhe faz se recordar de sua antiga esposa que vivia comprando roupas novas, mas nunca deixava ele chegar perto dela. O que significa que provavelmente naquela época a mulher já devia estar com seu chefe. Essa memória lhe faz sentir um pouco de dor, por isso promete comprar 300 naves se Nias parar de se exibir tanto. Então questiona a Magi sobre a viabilidade disso e após fazer alguns cálculos a mulher responde ser possível. Isso deixa Nias muito feliz que logo vai embora e Liam fica refletindo sobre o fato dela ser muito habilidosa, mas com um parafuso a menos na cabeça. No corredor a Magi informa seu colega sobre a grande venda que conseguiu fechar e conta que isso só foi possível devido ao seu grande charme que deixou o conde em sua mão. O mordomo fica impressionado achando que Liam caiu nesse truque, já o espadachim fica furioso vendo que ela deve ter feito todo tipo de coisa com o rapaz enquanto usava as roupas do seu gosto.